Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui de novo no estúdio da redação de Carta Capital. A gente vai conversar com um grande músico, começou lá no movimento Mangue Beat e se tornou aí um dos grandes produtores da música brasileira. Seu nome? Pupilo. Uau, Valeu, mano. que bom, maior alegria estar aqui. Legal. Pupilo, antes da gente falar do seu disco que está lançando, que tem o seu nome, seu primeiro trabalho, queria que você comentasse essa estrada aí que de 20 anos na São Zumbi, quase, né? Mais de 20. Mais de 20, né? Ah, E também um pouco essa... o que que você captou para se tornar hoje um produtor celebrado, pelo menos por mim, né? Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. que bom, que legal. Agradeço as palavras. Bom, basicamente a Nação Zumbi me proporcionou tudo isso, toda essa trajetória. Imagina você entrar muito novo, com 20 anos, num estúdio como Nas Nuvens, para gravar o Afro Ciberdelia. O contato que eu tinha com o estúdio eram os estúdios em Recife. Eram, de certa forma, precários em relação aos estúdios daqui do Sudeste. Foi uma experiência incrível e aquilo me deixou fascinado ali pelo processo, aquele equipamento, aquelas possibilidades de você ir construindo camadas ao longo do processo. Então foi meio a partir dali que eu despertei o interesse em produzir e em abrir outras frentes de trabalho assim dentro da música, que não fosse só o meu instrumento ou compor, mas acompanhar todo o processo e fazer parte dele também. Mas para chegar ao Afro Ciberdelia, você teve que fazer do Lama ao Caos, né? 2 anos antes, em 94. Eu não gravei. Tá. Eu não gravei o Da Lama ao Caos. Eu entro na banda durante a turnê do Da Lama ao Caos. Né? Tá, Até então eu era um frequentador assíduo dos shows, tá. que eram bem diferentes, né? O som que eles executavam ali antes de gravar. Então tem um mérito grande de Liminha por ter organizado e ter transformado no que, na minha visão, é um clássico da música brasileira. E aí eu posso falar sem modéstia porque eu não estou ali, Tá. então eu falo como fã, Uhum. né, da banda e acompanhei todo o início do processo deles. Mas é uma trajetória que eu começo a tocar muito cedo, tocando na noite. Recife era uma cidade naquela época que não dava estrutura para os artistas, né? Quem conseguia algum espaço saía de lá, o seu já não estava mais na cidade, por exemplo, apesar de frequentar sempre. Mas era um lugar difícil para a gente viabilizar as nossas necessidades culturais, vamos dizer assim. Era uma cidade que tinha colocado artistas como Lia de Itamaracá, Mestre Salustiano, todos eles no ostracismo, né? Com muita dificuldade para manter aquela cultura viva. E aí o movimento chega com essa força de resgatar a autoestima do lugar e a gente ir desbravando e encontrando lugares para realizar os eventos. Eu, assim, como eu sou mais novo daquela geração, eu estava muito como um observador, ouvinte, participando, claro, mas muito no início ali observando aquela movimentação que vinha de pessoas que estavam ingressando nas universidades, pessoas da periferia, como era o caso de Chico Science, Uhum. 04, um universitário, né, um estudante de jornalismo ali, junto com Chico Sá, uma turma, Renato Hélio, uma turma da pesada, assim, que se juntou e entendeu o que a gente precisava para poder manter o lugar, né, vivo. Agora, Pupila, aproveitando aí, a Afro Ciberdelia fez 30 anos, né? Vai ter tempo, já passa rápido. Muito. Qual a contribuição desse disco para a música? Ele é um ícone aí do movimento Mangue Beat, que você participou ativamente, mas queria que você comentasse um pouco mais, que você dá para pegar assim musicalmente desse trabalho, que hoje você tem uma influência, deu importância. Na minha opinião, eu acho que o Afro Ciberdelia estabeleceu uma conexão forte com a música, entre a música brasileira e a música de fora. Existia muito, quando a gente percebeu que focar no que a gente tinha de material da nossa cultura, a gente é de uma cultura, a gente vem da cultura do sample, a gente pegou o início disso, então tinha essa grande influência do hip hop. Então, o Afro Ciberdelia, eu acho que consolida um pouco essa visão de você fazer colagens,
se utilizar da sua cultura como matéria-prima e achar uma maneira dessa matéria-prima se conectar com as coisas do restante do mundo, que era o que a gente vivia na época, né? A gente receber toda aquela informação de fora, ver que o hip hop se utilizava das colagens através da música que vinha lá deles. Então a gente percebeu que era algo que a gente poderia fazer com a nossa música. Então estabelecer essa conexão da música brasileira com o restante do mundo através dessa visão, acho que o Afro-Ciberdelia tem um papel importante, assim. Agora voltando para os tempos de hoje, né? Quer dizer, passou esse tempo todo, aliás, você está lançando seu primeiro trabalho autoral, até uma surpresa também. Pois é. Lógico que você é super ocupado, né? Produziu muitos artistas, continua produzindo. Você acha que está sendo tardio lançar esse seu disco autoral? Ele está no seu momento? Como é que você... O que você avalia? Eu acho que foi na hora certa. Eu não tinha essa ânsia, assim, eu não tinha essa necessidade. Né? Quando eu saí da banda, não era para seguir uma carreira solo, exatamente como artista. Eu estava encantado com outras coisas, estava sentindo a necessidade de fazer outros trabalhos. E esse disco, quando eu recebi o convite para fazer, rolou uma espécie de epifania, assim. Imediatamente eu falei, bom, eu quero fazer um recorte, um breve recorte das minhas memórias, né? São 11 faixas, como se fossem 11 frames ali, de poucas memórias, mas da minha trajetória, não só como músico. Então não tinha essa necessidade de lançar algo que mostrasse o artista que eu sou, e sim uma trajetória do que eu fui construindo ao longo do tempo e tá num lugar mais neutro ali, que foi Los Angeles, que foi por uma oportunidade, não uma necessidade, né? Ter ido para lá a convite de Mário Caldato e de Samantha me proporcionou isso. Pegar essas memórias, não levei nada, não levei nenhum instrumento. Então Agora era é um disco só instrumental, né? Quer dizer, essa escolha também é uma outra face também que eu vejo, porque você trabalhou com grandes músicos da MPB que cantam, cantores, né, conhecidos, né? E você, de repente, resolveu não chamar ninguém e trabalhar, não, vou fazer um instrumental aqui do meu lado. Logo tem um vocalize lá de algumas pessoas, mas é um disco instrumental. eu não queria me apoiar nas letras, né? Eu tenho grandes amigos letristas que me representam, né? Eu, como não sou um letrista, eu achava que eu não deveria me apoiar nas letras. Eu achava que eu tinha que tentar criar uma paisagem sonora onde as pessoas pudessem criar esses textos através dessas paisagens, através das vozes, inclusive, que teve uma influência forte do Milagre dos Peixes, né? De Milton Nascimento, onde tem Naná Vasconcelos em momentos assim mágicos, na minha opinião, que é um grande ídolo para mim. Então esse disco foi uma referência importante, né? Onde eu poderia me utilizar das vozes sem letra, mesmo assim ainda conseguir criar uma paisagem visual assim que pudesse, cada um que estivesse ouvindo, criar a sua própria história, né? Porque é um disco de um músico que vem do Nordeste, então, querendo ou não, é muito forte a presença desse Nordeste no disco, né? Mas eu queria universalizar essas imagens. Você trouxe realmente essa universalização, né? Você tem o forró lá no disco, mas tem o hip hop, né? Que é uma música urbana, o próprio jazz. Queria que você falasse desses elementos. Eu gosto muito desse seu lado, que você consegue conjugar esses elementos no trabalho de forma fluida, sabe? Faixa, aquilo não é uma agressão, uma troca de faixa que você faz, muda para outro elemento musical e aquilo, você falou, nossa, mas que virada estranha. Não, você faz isso com muita fluidez, até nos discos que você produz. Você consegue isso no teu trabalho, né? Pô, como é que é trabalhar com esses elementos todos? Augusto, cara, muito legal você comentar isso, porque eu acho que tem a ver com a minha vivência. Eu sempre ouvi música, todo tipo de música. Então, assim, andar pelo centro da cidade com os meus pais e ouvir um tipo de música que estava saindo daqueles alto-falantes e, com o passar do tempo, você ir formando o seu gosto pessoal, mas entendendo a música que faz parte da sua vivência ali, para mim é fundamental. Seja música brega, um forró,
crescer ouvindo Roberto Carlos, ouvindo Lia de Itamaracá, e todas essas músicas mexerem comigo, né? Fazerem parte da minha formação com muita verdade. Então, me apropriar dessas referências não é meramente fazer um trabalho superficial de pesquisa, é muito mais uma coisa intuitiva que está realmente dentro de mim, dentro dessa... Por isso que eu falo que esse disco é um recorte da minha vivência, não só como músico. É aquela criança, aquele adolescente que andava, por exemplo, pelo interior para brincar, né, no São João, para viver os festejos, viver a cultura do lugar. Então, Pernambuco é um lugar que tem uma diversidade realmente grande e que acessa também lugares importantes da música, né? Quando eu me torno músico, você se deparar com uma cena daqui de São Paulo, por exemplo, e discos do Fellini, que chegaram lá em Recife com muita força, o Ira, então uma cena importante com a qual a gente se identificava também. Então essa vivência me deu um pouco dessa fluidez, eu acredito. No disco você toca também bateria, que é seu instrumento de origem. De origem, né? Até no Nação Zumbi você fazia bateria, né? E você tem alguns convidados, né? Tem a Cel, a Carminho, o Amaro Freitas também participa. Eu queria que você contasse dessas participações, porque é um disco instrumental, mas o que eles fizeram ali para agregar nesse seu trabalho? Pois é um disco de encontros, né? Eu me abri totalmente para isso. Como eu te falei, eu fui criando os temas, né? Eu não cheguei com ideias prontas, eu fui criando os temas ao longo do processo lá no estúdio, com o Mário Caldato. E à medida que os temas iam surgindo, me vinha à cabeça assim, quem poderia entrar para colaborar. Fora as pessoas que iam chegando lá, né? O estúdio de Mário, a casa dele, é um lugar onde as pessoas frequentam assim, para visitar, para ouvir um som, para levar um presente, para levar um disco, ou para fazer um som ali na hora. Então, algumas participações se deram dessa forma, né? O encontro com o Carminho, por exemplo, era isso, era uma visita que ela estava fazendo. Quando a gente começa a conversar e começa a falar de Naná Vasconcelos, nós dois nos emocionamos muito, porque ela teve essa experiência de participar da abertura do Carnaval com Naná e Milton, e a partir daí a gente fez o convite. Amaro é um cara que eu tenho uma admiração profunda, um cara que tem um jeito de tocar piano diferente, né? Então é uma forma da gente ir associando essas pessoas. Pernambuco tem nos dado muitos músicos incríveis, né? Amaro, Henrique Albino, Alexandre Rodrigues, tem uma turma da pesada assim chegando também, que não tem a ver só com a palavra, né? Essa geração aí de instrumentistas. Então, à medida que eu fui construindo esses temas, vieram essas pessoas na cabeça que contribuíram de uma forma brilhante, porque entenderam a proposta, né? Não é um disco de jam session, assim. Vamos fazer um som, depois eu saio editando. Não, a gente realmente construiu. Pelo qual é a receita de você juntar esses elementos? Porque a gente virou lugar comum você juntar elementos de vários gêneros, enfim, fazer isso já não se diz. Hoje é difícil você distinguir uma música, né, e tentar dar um significado para ela um gênero, né, nominar como gênero. Ela tem várias influências ali, né? Como é que é trabalhar assim com esse universo enorme de elementos que a gente tem hoje musical? Você ouve muita coisa, você agrega, tem uma coisa que te pega ali e você traz para você. Como é que você separa isso dentro da tua cabeça? Eu estou dizendo isso não só para o seu disco, você também opera desse jeito com outros artistas que você trabalha, produz. Tem uma coisa que me interessa muito, que é assim, não só o respeito de você conhecer a cultura e a clave daquela, né, daquele estilo, daquela cultura ali, a clave do forró, a clave do maracatu, mas me interessa muito deslocar esses instrumentos, sabe? Dessa origem. Então, Naná foi uma grande influência, Paulinho da Costa, você pega um track do Earth in the Fire, tem lá um cobel que é uma clave de maracatu e que é a base da música. Então, assim, Naná desloca o birimbau e coloca o birimbau no jazz, né? Então, assim, me interessa muito essa capacidade que esses caras tiveram de deslocar os instrumentos e colocarem a serviço de uma música pop, por exemplo, né? Porque muitas vezes, quando a gente entra no estúdio, os músicos de percussão, eles tentam colocar o ritmo
E muitas vezes o fator religioso dentro daquela roupagem pop. E nem sempre combina, nem sempre casa. Uma clave que vem, por exemplo, dos terreiros e tal, nem sempre ela casa com isso. Então, você usar o instrumento e associar ele àquela música que está sendo feita na hora, para mim, eu acho fundamental. É uma maneira de criar um interesse nas pessoas, de ir em busca da origem daquilo ali, sabe? Então, é feito com muito respeito, mas tem uma certa... Quando você é muito novo, tem uma certa irresponsabilidade na hora de você se apropriar das coisas, mas eu acredito muito que é daí que surge o novo. Então, você tem um cara como o Naná Vasconcelos, que construiu a carreira que ele construiu, Paulinho da Costa, a história que esse cara escreve até hoje na música pop, muitas músicas que a gente ouve que a gente não faz ideia, que é ele que está ali tocando né, fazendo história, usando os elementos da música brasileira a serviço de uma música pop. Agora, o disco tem o seu nome, né, Pupilo? Resolveu nominar ali, não, vou botar o meu nome, é o primeiro. Isso foi um pouco difícil, né? Como eu fiz parte de banda a vida inteira, a Nação Zumbi, foram 23 anos de banda, você está sempre apoiado ali, né? Pelos seus parceiros, pelos seus amigos, então tudo você divide com essas pessoas, né? As inseguranças, as certezas, tudo ali você tem aquela turma que cria aquele suporte e que você vai seguro. Nesse caso, não, né? Eu estava só Mas eu acho que pelo momento mesmo da minha trajetória, eu achei que era a hora de colocar o nome ali e sair um pouco dessa insegurança, né? Sair detrás desses nomes, né? Porque era Nação Zumbi, depois eu lancei o Sonorado, com temas de novela, e achei que agora era a hora de assumir esse protagonismo mesmo, né? Você tem a preocupação sempre de fazer um álbum, uma sequência de músicas. Eu tenho a impressão que você deve odiar single. Eu gosto quando é no compacto, sabe? Para mim o ritual ainda é fundamental. Eu sou de uma geração que pegou essa transição toda, né? Do cassete para o vinil, para o CD. Então aí você nos anos 70 você lançava um single, era um compacto, que de um lado tinha uma música, do outro lado tinha outra, ou tinha a versão instrumental. Então esses processos para mim são ainda fundamentais para uma construção de uma obra que fique, sabe? Eu vejo muito hoje em dia essa cultura do single tornar a música algo muito efêmero, assim, hoje em dia. É difícil para alguns artistas, mesmo os que têm milhões de views, de streams e tal, eles manterem uma obra que fique, que você lembre. E eu acho que o álbum cumpre ainda essa função, sabe? Esses processos todos, hoje em dia eu vejo uma geração muito talentosa, multitalentosa, mas que a partir do momento que eles despertam para a arte, por exemplo, para a música, eles já querem lançar uma música ali no Spotify e às vezes 3 meses depois aquela música não representa mais porque eles se deparam com outras possibilidades. Então acho que esse processo, eu sou de uma época que a gente fazia demo, começava a tocar no lugar vazio, só tinha os amigos. Então você ia construindo um público, você ia construindo uma carreira que se consolidava, às vezes não seguia, mas quando segue, se perpetua, né? Então esse processo para mim ainda é fundamental. Não que eu me negue a fazer singles, mas eu acho que o álbum ainda ajuda a contar uma história, sabe? Eu acho que seu álbum ele expressa isso, né? Que você remete isso. Você precisa ver, é uma história ali que você conta com várias passagens, suas experiências, sejam musicais ou de vida, né? Estão todas colocadas ali e é necessário ouvir todo o disco. Mas ele é muito, muito bom, de qualidade. Enfim, não tem problema nenhum você dedicar ali meia hora para esse seu trabalho, né? E creio que você busque sempre isso nas suas produções, né? Sim, né, a intenção nunca é dificultar para o ouvinte, né? Mas eu acho que quando a gente faz música, a gente faz arte, e nesse caso era um disco onde eu tinha essa liberdade, né? De fazer da maneira que eu estivesse sentindo ali. É importante a gente ter um raciocínio, ter um fio condutor ali. E esse fio condutor para mim foram justamente essas memórias, e essas memórias têm dentro delas esses processos, né? Os processos todos de vivência, da rua,
Eu fui um menino criado na rua, né, onde a avó e a mãe mandava a gente sair para parar de perturbar dentro de casa e ir para a rua, brincar, viver a vida na rua. O campo de visão era mais amplo, sabe? Eu vou tentando aos poucos manter isso dentro de mim, né? Não cair nessas armadilhas digitais, por exemplo, e dessa correria da indústria fonográfica em fazer aquela coisa muito manufaturada, que você está despejando assim uma quantidade enorme de material que pouca coisa vai ficar, né? Pupilo, e as produções, trabalho de instrumentista, acompanhar artista, como é que tá isso aí? Eu continuo acompanhando minha querida Marisa Monte. Ela tem feito um show lindo com orquestra. Então é uma experiência incrível para mim, assim, né? Porque você encontrar músicos jovens de orquestra, né? E associar esses estilos ali e casar tão bem. Marisa faz isso como ninguém, né? Essa junção de estilos. Produzindo sempre, mesmo que não tenha um disco para fazer, eu estou sempre com o computador ligado e fazendo meus beats. Eu brinco em casa, a barraca de beat está sempre aberta. Então o Céu está começando a compor agora também, vem disco novo de Otto, enfim, tem uma turma aí preparando, né, trabalhos. Legal. Pupilo, fala de lá naquela câmera lá, como é que o pessoal te ouve nas plataformas de música? Bom, meu disco, chamado Pupilo, que tem participações incríveis de Cut Kimmich, Amaro Freitas, Carminho, Céu e tanta gente bacana que me ajudou a contar essa história. Você pode ouvir na sua plataforma preferida. Está chegando vinil também, daqui a pouco. Foi lançado nos Estados Unidos e na Europa. Eu acredito que no segundo semestre está chegando a bolachinha aqui pela Noise também. Vai ter show para apresentar o trabalho? Pois é, esse é um processo ainda que eu preciso elaborar melhor, né? Porque é um disco tão diverso, assim, apesar dele ter uma unidade. O próximo desafio é ver como é que eu vou colocar isso no palco. Então, não sei se esse ano eu ainda consigo, mas com certeza eu quero levar esse show para as pessoas. Legal. O Pupilo citou aí algumas pessoas que ele trabalha, mas ele tem muitos outros, né? O Arnaldo Antunes, que ele não comentou. Tem ainda, ele já trabalhou com a Gal Costa, trabalhou com o Erasmo Carlos, o Nando Reis. E o Pupilo ficou 23 anos, como ele citou, na Nação Zumbi. Mas ele se tornou aí um grande produtor de música e esse disco expressa essa sua história, né, na música, tão importante, essa presença, ou onipresença, acho que é o melhor nome aí. Ele pegou os grandes movimentos ali, pegou os grandes artistas nos seus bons momentos, e eu acho que esse disco expressa, chamado Pupilo, que é o seu primeiro trabalho autoral, instrumental, mas que expressa a musicalidade brasileira, a sonoridade toda que ele traz para o disco, uma qualidade destacada, vale a pena ouvir. Deixa eu de ouvir não, disco do Pupilo. Que bom, fico feliz. Eu acredito muito na música brasileira, sempre, em todas as épocas, né? Não só nos tempos áureos ali, desde o início, né? Com toda a fundação da nossa cultura, mas hoje em dia eu continuo acreditando e para o futuro também. Tem muita gente boa ainda para mostrar trabalho, né? Valeu, mano. Que Obrigado, bom, Pupilo. feliz. Foi um prazer. Obrigado mesmo, prazer mesmo. Que massa.